Eu sou Paula Paparelli e está no ar mais um programa Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o secretário de Assuntos Públicos de Santos, Carlos Alberto Russo, e o especialista em Direito Tributário, Leonardo Mendes. Vamos às notícias do dia. Em primeiro ato como presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, visitou o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, na manhã desta quinta-feira, para agradecer o apoio do partido na eleição. De acordo com Maia, a vitória foi construída no último domingo em uma reunião com Aécio, o líder do PSDB na Câmara, Antônio Embaçaí, que acompanhou a visita, e o ministro da Educação, Mendonça Filho, do DEM. E a gente abre o programa, como sempre, aqui com o assunto nacional. Já pergunto ao secretário, obrigado pela sua participação, secretário, bom dia. Sua opinião sobre, o senhor acompanhou essa votação, qual seria a opinião sobre esse resultado do Rodrigo Maia? Era um resultado esperado? Bom dia, Paula. Primeiramente, agradecendo mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, apresentar alguma coisa a respeito da nossa secretaria. Com certeza já era um resultado que tendia para isso. Apesar de termos um número exagerado de candidatos para o posto, mas a gente percebia que a distância que se costurava alguma coisa nesse sentido. E creio que para o atual momento é o que há de mais adequado para que a gente vença esse período turbulento que nós temos na política nacional. Bom dia, Leonardo. Obrigado pela sua participação aqui. Queria saber a sua opinião sobre esse resultado na Câmara. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu vejo com bons olhos. Rodrigo Maia já está no seu 5º mandato consecutivo, iniciou sua vida em 1998 como deputado, filho do ex-prefeito César Maia, um grande articulador do Democratas. Referente à disputa que ele teve com o Rosso, foi bem acirrada, mas eu vejo com bons olhos o DEM hoje dentro da presidência do Congresso. Porque se tivesse mais um parlamentar hoje do PMDB, todos indicariam que seria um conchavo com o Eduardo Cunha. Então eu vejo de uma forma saudável essa constituição do DEM. E como é que você vê essa questão hoje nacional, Leonardo? O Michel Temer, agora você acha que o que foi construído na Câmara agora, constituído com o Rodrigo Maia, você acha que vai ser mais fácil de governar? Qual é a sua visão em relação a esse cenário nacional? O Rodrigo Maia é muito articulado dentro do Congresso, né? O Democratas tem um espaço dentro do governo Temer, já vista o Ministério da Educação e outras situações que ele tem dentro do governo. Eu vejo ele como um grande articulador, tanto que ele já esteve com a Aécio, conversando com o PSDB. Então eu vejo com bons olhos, eu tenho certeza que a gente começa a construir alguma coisa, temos que ter um pouco de paciência, né? Principalmente a população, porque a gente sabe dos conchavos políticos e das situações partidárias que cada um defende o seu lado. Nós temos que ter um pouco de paciência e deixar o Michel trabalhar nesse momento. Essa é a minha visão. Concorda, secretário? Concordo, claro. Nós temos um momento muito dramático no país. Eu acho que a palavra conchavo é até muito forte, né? Acho que o Brasil precisa parar com essa questão. Nós temos realmente que trabalhar, arregaçar as mangas, porque nós temos que ter produção nesse país. Porque nós temos um custo Brasil muito elevado. Muitas empresas deixam de investir no Brasil porque o custo do Brasil é muito elevado, de fato. Recentemente estava ouvindo até numa entrevista que algumas empresas, uma de aviação, por exemplo, deixou se implantar no Brasil porque o custo do Brasil chega a 40%, quando na Argentina ao lado é 8%. Então, isso é consciência. Quem tem recursos para implantar empresas no Brasil, com esse quadro econômico, não consegue. Então, é um momento de reflexão, é um momento de fazer o Brasil viável, realmente, pela política, pela economia e principalmente pela produtividade. Você acha que essa mudança do Cunha pelo Rodrigo muda alguma coisa no cenário nacional, diretamente? Paula, tem que mudar, de uma forma ou de outra, tem que mudar. O Brasil já não suporta mais esse estado de coisas. Sede por mudança, né? Sede por mudança, a população hoje já não aguenta mais, nós estamos chegando no limite, um nível de desemprego altíssimo, o desastre político que o PT construiu nesses anos todos vai nos obrigar a uma década talvez ou mais para reconstruir esse país. Então nós chegamos, como diz outro, no fundo do poço, mas agora é botar o pé no fundo e começar a levantar.
O assunto economia continua aqui no programa. Depois da leve alta de abril, a economia brasileira voltou a recuar em maio. O índice da atividade econômica do Banco Central desse mês teve baixa de 0,51% se comparado a abril, conforme informou a entidade. Esse é o pior resultado desde janeiro de 2010. Por isso eu pergunto, Leonardo, diante dessa crise econômica, qual o papel dos agentes políticos municipais para diminuir esse impacto da crise no município? Primeira parte, gestão. Onde não existe gestão, você não vai conseguir acoplar nenhum recurso. Quando você não investe num comércio forte dentro do teu município, você não tem repasse de FPM. E um município que vive exclusivamente, vou dar um exemplo como São Vicente, que vive exclusivamente de IPTU, com uma inadimplência de 52% dentro do município, não tem como sobreviver. Então, se você não investir no comércio local, não tentar trazer atividades industriais para a região, você não vai ter como sustentar o município. Então, é hora de ter gestão. É o que eu vejo, estou dando como exemplo a cidade de São Vicente, de onde eu resido. Secretário, sua opinião sobre esse assunto? A gente começou já falando até um pouquinho sobre essa crise econômica, mas um resultado desse preocupa, né? Preocupa. E eu estou de acordo com o Leonardo. Nós temos que ter uma política, uma gestão pública muito mais atuante, mais enxuta e voltar para as vocações de cada município, de cada região. O turismo, que em todo o mundo, por exemplo, é um fator importante de geração de riqueza, nós temos aqui uma condição precária de desenvolvimento turístico. Santos, por acaso, podemos considerar que é um oásis na região, por conta do porto, por conta do turismo um pouco mais atuante, mas nós estamos ainda numa forma embrionada dessa matéria. Agora, ao contrário de São Vicente, o IPTU aqui em Santos não temos uma queda tão significativa, mas tivemos no ISS, tivemos em outras arrecadações. Impactou sim a cidade e nós estamos pensando, estamos tentando de alguma forma chegarmos ao final desse ano com os recursos que temos, com uma redução significativa dos nossos investimentos e, inclusive, com o enxugamento da máquina pública. Houve um enxugamento significativo também na Prefeitura de Santos para que a gente possa vencer esse período turbulento. Como é que está? Em que setores que essa crise atingiu mais a cidade de Santos? Principalmente nas obras que estão programadas, que não pararam, mas tivemos uma redução significativa dos cronogramas por conta de repasse de recursos do Estado e até da Federação. Verbas dadas realmente deixaram de vir a tempo, estão vindo, mas de uma forma mais morosa, e isso impactou. A Prefeitura de Santos, ao contrário de outras prefeituras, não tem parado serviços, não tem deixado de pagar salários. Quer dizer, nós estamos administrando realmente o momento atual da forma que ele se apresenta. Temos conseguido levar a cabo, mês a mês, administrando passo a passo a economia e os recursos conforme eles se apresentam. Mas é inegável, nós temos um ano muito difícil aqui pela frente, até o final do ano vamos ter problemas significativos, mas não paramos nenhum serviço por enquanto. Ao contrário, nós estamos aqui inaugurando mais 10 policlínicas, 2 Bom Pratos, e estamos sentindo uma migração importante, tanto as cidades vizinhas para o serviço de saúde e para a área escolar também, de educação. Da educação, como também a gente percebe claramente que, no plano de saúde, por exemplo, muitas pessoas deixam o seu plano particular e migram para o sistema de saúde público. Isso realmente dá um inchaço na nossa demanda. Aliás, a área da construção civil foi a primeira a sentir essa crise, né? A construção civil, as indústrias, principalmente de veículos, automóveis, é a primeira a sentir esse impacto, né? E isso já faz algum tempo, não é agora? Com certeza, já desde 2014, 2015 principalmente, este ano, a gente sente isso, né, Leonardo, no recolhimento dos impostos advindos das vendas dos imóveis, ITBI. Então, isso é um fator importante. Então, realmente, em todos os segmentos nós estamos sentindo essa redução. Então, tem que ter realmente gestão, tem que trabalhar realmente com os cofres no seu limite. Ainda no programa de ontem, eu já vou chamar o intervalo comercial, então eu queria rapidamente a opinião de vocês. No programa de ontem nós falamos que toda crise, ela tem a baixa, mas ela se eleva com o passar do tempo, né? Vocês acreditam que aqui no Brasil isso também pode acontecer? Tem essa baixa, mas a tendência é que aconteça uma melhora realmente? Leonardo, por favor.
A tendência que a gente enxerga é quando os investidores começam a ver os índices que a gente tem dentro do Brasil, para eles poderem começar a pensar em investir. Então, assim, eu acho que nós estamos passando por um momento turbulento, eu acredito que nós vamos até dezembro dentro dessa situação. A partir de janeiro, acho que a economia começa a ter um suporte, começa a melhorar um pouquinho. E assim, a gente estava até falando de gestão, de arrecadação para o município, né? Com toda essa baixa que o comércio vem tendo devido à crise, automaticamente diminui muito os repasses de FPM para a gente no município. Isso a gente sente bastante. Eu acredito que a partir de janeiro, depois do carnaval, né, que o Brasil infelizmente começa a voltar a trabalhar sempre depois do carnaval, a gente começa a ter alguns índices de elevação na economia e acho que a gente consegue superar essa crise e ter elevação dentro do país. Para encerrar esse assunto, acredita nisso, secretário? Acho que a nossa crise é de credibilidade. A pessoa só investe se acredita, senão não investe. Então, nós precisamos realmente ir mudando esse quadro, tendo credibilidade, as pessoas começam a acreditar que podem investir, podem abrir o seu negócio, possam realmente colocar o seu dinheiro naquilo que ele vai ter um retorno. Senão a coisa não funciona. Tá certo, nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Baixada, volta já. Continue com a gente. Bom Dia Baixada está de volta. O Ministério Público Estadual investiga o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, por ter desapropriado parte de um terreno que ele comprou na cidade em 2008. O objetivo era construir uma estação de tratamento de esgoto da Sabesp. O terreno é alvo de ação judicial na qual a Prefeitura de Praia Grande já foi condenada em 2004, quando Mourão também era prefeito, por permitir loteamento clandestino de uma área de preservação permanente. Em 2007, um ano antes de Mourão comprar o terreno por mais de R$2 milhões, um recurso apresentado pela gestão dele foi indeferido na Justiça, que ordenou a recuperação da área. A suspeita é de que Mourão tenha usado o cargo de prefeito, que ele ocupa pela 4ª vez, para obter vantagens pessoais com a área, o que causa prejuízos aos cofres públicos. E eu já volto aqui ao assunto, mudando um pouquinho desse assunto, pergunto para o secretário. Vamos começar pelo básico, até porque os telespectadores que nos assistem, eles também primam por informação, né? Secretário, explica um pouquinho para a gente como é que funciona a Secretaria de Serviços Públicos. Pois não, Paula. A Secretaria de Serviços Públicos é uma secretaria recente, foi criada em 2010, são serviços que migraram da antiga CEOSP, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no tocante a todos os serviços de manutenção e serviços. Ela tem a característica de manutenção da cidade. Então, para não esquecer, eu trouxe até aqui porque são muitos os assuntos, nós compomos a Secretaria com um Departamento de Serviços Públicos que responde por toda a elétrica da cidade, a iluminação pública, que inclusive recentemente passou da CPFL para nós, fazemos a gestão da iluminação pública. A elétrica também dá apoio a todas as demais secretarias, nos próprios municipais, nos eventos. Temos oficinas voltadas para a área civil, carpintaria, marcenaria, serralheria, ferraria. Os cemitérios estão também sob a responsabilidade da nossa secretaria, os 3 cemitérios públicos. Recentemente assumimos as áreas verdes, na poda, jardinagem, projetos paisagistas de uma forma geral. E a limpeza urbana. A limpeza urbana é um componente muito forte da Secretaria, porque nós temos 7 contratos praticamente nesse bojo da limpeza urbana e também a drenagem a microdrenagem da cidade, manutenções, limpezas da drenagem, sopés de morros, caixas de separação, caixas de decantação, canais. Então, tudo isso é o que consta no Departamento de Serviço Público. Temos também as cinco subprefeituras, que eram os departamentos regionais, que migraram da Secretaria de Governo. Hoje estão na Secretaria de Serviço Público. Então, as cinco subprefeituras, que é de Morros, área continental, orla intermediária, região do Centro Histórico e Zona Oeste, também são subordinadas à minha secretaria. Também com essa formatação de atender as demais secretarias, eventos, manutenção de uma forma geral em vias públicas e próprias municipais. Na urgência, temos a urgência urbana e temos também um grupo que cuida da orla da praia, inclusive com a manutenção e acionamento das comportas, que também era um serviço que era da SEMAN. Então, migrou da Secretaria de Meio Ambiente
áreas verdes, limpeza urbana e também o acionamento e manutenção das comportas da cidade. Nós temos alguns números significativos, se você me permitir, se houver tempo, para passar para a população. Nós temos de 2013 a 2016 concluídas 1.340 obras da cidade. Dá uma média semestral de 190 obras. São obras de reformas, obras de manutenção. Diferente do que há sempre uma pergunta, o que faz a CIED, o que faz a CESERP? A CIED é voltada para obras particulares, fiscalização, aprovação de projetos e obras estruturantes. São obras da entrada da cidade, grandes viadutos, o programa Santos Novos Tempos, novas edificações das secretarias FINS, Educação, as novas policlínicas, o Bom Prato, por exemplo. Então, isso fica a cargo da CIED. A nossa secretaria é voltada para zeladoria e manutenção. Então, para você ter uma ideia, Paula, de serviço, nós temos uma média semestral de 14 mil serviços. Estamos totalizando agora, nesse penúltimo semestre, 100 mil atendimentos. Tapa-buraco, que é um serviço também que está com a secretaria, 23 mil executados, com uma média de 3.500 por mês. Drenagem, que são bocas de lobo, postos de visita, caixa de sopé de morro, nós temos 80 mil intervenções. Desassoreamento, 17 mil, tá? Com uma média mensal de desassoreamento em torno de 2.500 intervenções. Lixo, que é uma coisa fundamental. E aí cabe uma ressalva, Paula. Todo ano nós temos a revista Exame que faz uma pesquisa e o lixo é tido como o melhor serviço prestado à cidade de Santos. Nós temos na coleta domiciliar recolhidos uma média de 95 mil toneladas. É muito lixo, é quase meio quilo por habitante dia. É muita coisa comparado com os índices internacionais. Nós temos o serviço de onda limpa, que por semestre dá 15 toneladas. O lixo hospitalar, em torno de 900 toneladas. Catatreco, em torno de 25 mil toneladas. Aí cabe uma ressalva. Neste ano, estamos falando de economia, é onde se sente o impacto da economia. Reduziu em torno de 25% o catatreco. As pessoas deixam de comprar, deixam de trocar seus móveis, trocar os seus aparelhos domésticos e, portanto, gera menos lixo nesse item catatreco. Nós temos carcaça de animais, uma média de 40 toneladas por semestre. Podas de copa de árvore, que é um serviço novo para a gente, mas nós temos já um levantamento de 18 mil unidades podadas por semestre. Em Santos nós temos muitas árvores, 40 né? mil, Então tem uma 40 mil. manutenção. Praticamente todo ano a gente trabalha em torno da metade, 20 mil árvores, 20 a 25 mil árvores de poda de raízes. E aí cada uma ressalva também, quando você poda a raiz na calçada particular, a responsabilidade da manutenção da calçada pertence à prefeitura. Secretário, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar também para o Leonardo, como é que você vê, em São Vicente existe uma secretaria que também tem essa importância, que cuide dessa questão de manutenção da cidade, em relação ao lixo, tudo isso que a gente também ouviu aqui em relação a fazer um comparativo? Sim, São Vicente e a Secretaria são integradas, obras e meio ambiente. Então, cuidam das podas de árvore, mas o lixo mesmo não é a Secretaria de Obras nem o Meio Ambiente que cuida. No caso, é a Codesave. Ela quem tem contrato com a prestadora de serviço e quem faz também uma outra parte como serviço de catatreco, quem cuida é a Codesave. Mas, do jeito que está São Vicente, vocês estão acompanhando, né? Está difícil. Mas quem cuida disso é a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, linkado à Codesave, com quem eles têm contrato para fazer a manutenção. A gente fez questão de colocar essa questão do que a Secretaria faz, até mesmo para a importância, né, de uma secretaria como essa para a cidade. Então, eu vejo, pelo que o secretário falou, a questão da zeladoria, né? Você tem a secretaria dele que cuida da zeladoria e consegue
dados importantes e consegue manter a cidade limpa com todos esses números que ele passou. São Vicente já tem um grande problema, nós não temos quem faça essa zeladoria. Uma vez que a Codesave, como uma empresa de economia mista, contrata um serviço terceirizado para fazer a manutenção de lixo, quem faz a gestão dessa zeladoria? Deveria ser um órgão público, não uma empresa de economia mista, para poder fazer essa zeladoria. E é o que hoje nós não temos em São Vicente. É o que causa vários outros tipos de problema que a gente continua, inclusive, falando sobre esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, onde a Baixada volta já. Continue com a gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia Baixada. Estão abertas as inscrições para o 3º Simpósio de Direito Desportivo e Esporte da Baixada Santista e também para o 1º Encontro de Gestão Esportiva. Os 2 eventos devem reunir importantes especialistas das áreas e serão realizados conjuntamente nos dias 28 e 29 deste mês, no auditório do Museu Pelé, no Centro Histórico de Santos. Os interessados devem se inscrever pelo site da OAB Santos. O endereço é www.oabsantos.org.br. As vagas são limitadas. A gente volta aqui a falar sobre a questão de planejamento, sobre gestão pública. E eu já volto perguntando para o secretário em relação à questão de limpeza urbana, mas tem alguma informação ainda sobre iluminação pública, secretário? Assim, eu gostaria de informar que a partir do momento que a Prefeitura passou a assumir esse serviço que era da CPFL, nós temos uma empresa, um consórcio contratado que já praticou 10 mil pontos na cidade. E estamos modernizando a cidade com LED. Todos os canais, menos o canal 1, que ainda não foi contemplado, com iluminação a LED. E estamos modernizando num plano anual toda a iluminação, passando a iluminação do que é 100 para 150 e o que é 150 para 250, melhorando inclusive o aspecto de segurança, que a iluminação pública está diretamente ligada à segurança. E agora, aproveitando o gancho até mesmo que o senhor trouxe de informação, que a limpeza urbana de Santos está entre as melhores do país, é isso? Com certeza, a limpeza urbana tem sido sempre bem avaliada, como falei há pouco, pela revista Exame. Todo ano ela tem sido o melhor serviço prestado à cidade. E Santos é uma cidade diferenciada, tanto no Brasil como no mundo. Nós temos uma limpeza urbana, um recolhimento diário e regular, em alguns pontos 2 vezes por dia, e em alguns ainda 3 vezes, como é o caso do Gonzaga e no centro. Então é um serviço que é constante, por isso que ele é bem avaliado. Mas isso não quer dizer que está tudo bem, não, porque nós temos vários pontos ainda de descarte na cidade, nós temos ainda pontos de lixo, a população clama muito por solução, mas aí são vários fatores. Eu acho que cabe aí a gente fazer uma reanálise do nosso comportamento. Além de uma educação para esse caso, nós temos que avançar mais na política de reciclagem. Hoje nós estamos com uma política de reciclagem muito aquém do que se pratica no resto do mundo. Os índices são pequenos, reciclamos em torno de 3% a 5%. Estamos trabalhando nesse sentido. Nós queremos praticar em Santos, que já se pratica em alguns lugares do Brasil e no mundo, que seria o cartão onde você cria créditos para o lixo reciclável. Nós estamos trazendo esse programa para Santos, acredito que o ano que vem nós devemos ter isso já implantado. Você pode reciclar, por exemplo, no Catatreco, que eu te passei um número bastante expressivo, 174 mil toneladas nesses anos, que dá uma média do Catatreco de 25 mil toneladas, acredito que 40% a 50% isso aí pode ser reciclado, de uma forma que gere emprego, gere renda para as pessoas que estão envolvidas com esse programa. Tá certo. Agora a situação, o que a gente pode ver de lado positivo aqui em Santos, né, Leonardo? A gente vê uma situação de mal a pior em São Vicente. O que acontece nessa questão de limpeza urbana em São Vicente que não consegue encontrar uma solução? Falta gestão e planejamento, né? Hoje o braço da cidade é a Codesave. Ela atende mais de 50% das secretarias através de contratos. E aí você tem que ter o repasse da prefeitura para a Codesave. Esse repasse você pode acompanhar mensal, que não acontece. Ela emite o documento fiscal, mas o repasse acontece 40%, 50%, 60%. Além disso, o inchaço do número de funcionários. Uma folha salarial muito grande, muitos encargos, não tem planejamento desse dinheiro que vem para a Codesave, então você não consegue atender, porque você atende mais da metade das secretarias.
Então, fica impossível você conseguir atender a limpeza urbana, você atender a Secretaria de Cultura, atender a Secretaria de Esporte, ser braço para tudo isso, onde falta gestão, planejamento e falta dinheiro. Essa é a grande questão. Leonardo, você acredita que a Codesave é o principal responsável pela limpeza da cidade ou por essa falta de gestão, ou o problema é ainda maior? A Codesave deveria cuidar da zeladoria disso, porque é ela quem tem um contrato com a empresa prestadora de serviço. Então, por faltar planejamento e gestão, e não tem ninguém que faça essa zeladoria, é o povo que sofre a consequência final, que é a situação que está. São mais de 10 greves durante essa gestão, vocês devem ter acompanhado, são mais de 10 paralisações dos funcionários. Além disso, ainda você sai de um sindicato que, no meu ponto de vista, deveria ser um sindicato de limpeza urbana, não de construção civil, onde você tem um patamar de folha de base salarial muito alto, e aí você ainda tem o que a gente estava conversando referente à crise nacional, que respinga, obviamente, nos municípios. São Vicente, eu volto a indagar, vive praticamente de repasses de FPM. Nós, por falta de venda da construção civil, por esse desaceleramento, nós não temos ITBI, nós não temos quase nada de crédito de PIS, COFINS, que voltam através de FPM, voltam 22,5% dos tributos federais, 10% de ICM que volta. Com essa baixa que nós estamos hoje no comércio, não estamos também muito bem com isso, e a inadimplência muito grande de IPTU. Tudo isso, somado à má gestão e à falta de planejamento, é isso que a gente vê na cidade. O que preocupa, Leonardo, a gente vê essa situação de São Vicente, principalmente, é porque falta de limpeza urbana, ela gera outros problemas, inclusive de saúde pública, que são aqueles pilares, né? Saúde, educação, mas a limpeza urbana, ela reflete diretamente na saúde pública. É mais um déficit que a gente tem para a região. Já não temos hospitais dentro da região. E assim, você tem que fazer o trabalho de manutenção, para que você não chegue nessa consequência. E a gente não tem nem hospital hoje em funcionamento na cidade. Nós temos um pronto atendimento com muita dificuldade, que é o CREI. Então, assim, mas para a gente poder, que não aconteça isso, para a gente poder evitar essa situação, devemos ter a manutenção e a zeladoria, que nós não temos hoje. Quem entrar na cidade de São Vicente vai demorar um pouco para conseguir organizar. Como é que você, agora que é a época de eleições, como é que você enxerga esse cenário? O próximo gestor vai ter um grande desafio. Primeiro, que é enxugar a máquina pública, diminuir os cargos comissionados, planejar as secretarias, diminuir o número de secretarias, integrando-as, fazendo a zeladoria do lixo, criando uma comissão para poder fazer o acompanhamento de todas as pastas, que isso também é extremamente importante, porque você tem muito recurso que vem do DAD, você tem recursos do governo federal, e quem acompanha esses recursos para poder dar finalidade, principalmente nas obras públicas? Nós não temos hoje quem deveria estar fiscalizando esses contratos. Nós perdemos muitos investimentos por falta de zeladoria. Tá certo, é um problema sério, né, secretário? Como é que você avalia? A cidade vizinha, mas sempre acaba respingando, sobra um pouco, né? A questão de saúde, muitos moradores de São Vicente acabam vindo para cá, para Santos. Então, se a gente tem um problema no lixo, que aí acaba respingando em outras secretarias, vem tudo para Santos também, né? Com certeza. Nós temos um índice consagrado que para cada $1 que você investe em saneamento básico e na limpeza urbana, você deixa de gastar $5 na saúde. Isso é um dado histórico internacional. Então, quanto mais você gasta na manutenção, no saneamento básico, você menos gasta na saúde. Sem dúvida nenhuma. O que acontece em São Vicente, na Praia Grande, em outros municípios, Praia Grande até que está um pouco melhor, mas de Cubatão migram realmente para Santos. Hoje nós temos alguns dados da Secretaria de Saúde que 40% dos nossos atendimentos, fora de temporada, são de fora de Santos. Na rede de educação, nós temos também esse impacto, porque a pessoa dá um endereço do patrão, mas mora em São Vicente, mora na Praia Grande, mora em Cubatão, mas dá o endereço do patrão e põe a filha na escola. Isso impacta bastante. Sobrecarrega a cidade. Sobrecarrega. Sem contar a situação econômica, a pessoa deixa de estar na escola particular, estão migrando também para a escola pública. Isso, de fato, está acontecendo sim, Paulo. A gente continua com notícia aqui no Bom Dia Baixada. O PSDB de Santos contará com o apoio do PR e do PV na eleição municipal deste ano. A aliança foi formalizada nesta quinta-feira. O presidente do PSDB na cidade, Juan Manuel Umandi, recebeu os presidentes do PR, Odair Gonzalez, e do PV, Mário Bernardino, na sede do diretório. De acordo com Umandi, essa foi a primeira de várias outras alianças que serão anunciadas até a próxima semana. Eu aproveito para continuar aqui com o secretário
Eu quero agora saber um pouco mais da oportunidade de falar um pouco mais sobre poda de árvores. Iluminação pública nós já falamos. Sim. Questão da poda de árvores em Santos, a quantidade de árvores, o verde que nós temos, não só entre as ruas, mas também o jardim, a orla toda, é um serviço que desprende uma atenção durante o ano todo. É um serviço permanente. E uma coisa que a gente tem que deixar claro, Paula, nós somos praticamente vítimas de um erro histórico. Nós plantamos há 40, 50 anos atrás ou mais espécies arbóreas inadequadas para o meio urbano. E o resultado está sendo agora. Árvores como o ingá, chapéu de sol, elas são agressivas na calçada, na drenagem existente. E isso provoca, além de você ter uma condição de insegurança aos pedestres, você tem uma copa muito larga e inadequada para o meio urbano. Falar em trocar essas árvores todas é impossível e não é a curto prazo, mas existe um plano justamente com o georreferenciamento que está sendo feito do Parque Arbóreo da cidade para que de uma forma gradativa a gente venha trocando, porque essas árvores acabam comprometendo as calçadas e comprometendo a própria espécie. Elas adoecem e vêm até a serem retiradas, mas é um processo lento. E o que acontece? O nosso contrato e a nossa equipe de Parques e Jardins tem feito um trabalho constante de poda. Eu falei há pouco, em torno de 20 mil espécies por ano a gente tem feito essa poda, mas é necessário, após esse cadastramento, a gente ver a saúde dessas árvores e montarmos um plano de replantio. Isso já está sendo estudado e vai ser feito nos próximos anos. A orla da praia, nós temos aí uma área enorme de jardins. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, de área verde, que seria o corte de grama, 3 milhões e 200 metros cúbicos executados. Porque na época do verão, com chuva, você praticamente faz duas podas, 2 cortes de grama por semana. Então, isso tudo somado dá esse número exagerado. Tá? E tem que ser feito, porque é uma questão de higiene, uma questão de saúde, é uma questão importante para a cidade. E é o que nós temos feito nesse momento. Nós estamos aí trabalhando no sentido de manter a melhor condição, inclusive com a CPFL, que nós temos essas árvores, inclusive correndo em fios de alta tensão. Sim. Precisamos da CPFL para o isolamento, para fazer a poda em conjunto. Então, essas situações têm que ser administradas praticamente ponto a ponto. E estamos trabalhando. Como é que funciona esse mesmo sistema aí em São Vicente, Leonardo? Quem cuida das podas é a Secretaria de Meio Ambiente, só que ela depende do braço da Codesave, porque ela não tem efetivo para tanto. Então é a Codesave que fica responsável, mas quem organiza, quem planeja é a Secretaria de Meio Ambiente. Aí nós temos uma outra situação que vem até de encontro com as podas, que é o mato, que quem é da cidade de São Vicente conhece bem, quem passa a ver o mato alto nas ruas. A equipe de raspagem fica por conta da Codesave, que no meu ponto de vista deveria ficar na administração da Secretaria de Meio Ambiente, para que pudéssemos ter um resultado maior. Então, é o que eu volto a falar, essa falta de planejamento, essa falta de gestão acaba incumbindo nesse resultado que nós temos hoje. Iluminação pública é uma questão, como a gente conversou aqui com o secretário, é uma questão de segurança também, né, fundamental, as podas também das árvores e a questão de iluminação, como é que, a questão da iluminação especificamente, como é que está em São Vicente? Se vocês passarem pela orla da praia, ali nas imediações do teleférico, vocês vão ver que está tudo apagado. Não existe manutenção, a empresa contratada, ela se respalda pela falta de pagamento, então ela não faz a manutenção. Então, assim, a situação de iluminação, principalmente na orla da praia, é precária hoje. É um problema recente ou já vem de outras gestões essa questão? Já vem de outras gestões, já vem se perpetuando ao longo do tempo já na cidade. A mesma situação que a gente fala do lixo e da Codesave é algo que já vem se perpetuando há muito tempo na região. Não é de hoje, o fato, né? Não é de hoje, né? Então, a outra questão que a gente aproveita para falar ainda nesse bloco, secretário, a questão das muretas de Santos, com essas ressacas, o mar também não dá uma trégua. Quando tem uma previsão de quando a gente vai ver as muretas de volta, que acaba sendo um símbolo da cidade também, né? Com certeza. Importante a sua pergunta, Paula, e me dá a oportunidade para a gente levantar uma questão polêmica e importante demais. As pessoas negras, somente as pessoas voltadas ao porto, e o Eduardo esteve aqui ontem, eu converso muito isso com ele, a dragagem do porto tem que acontecer, é fato. A região, a cidade precisa do porto, isso é inegável. Seria o veio de comércio mais importante para a nossa região. Mas também é necessário e existe engenharia para fazermos um serviço que possa contemplar as duas coisas, manter a cidade e manter o canal nas condições de atender o porto.
Alguns técnicos, que eu sei que são contratados pela Codesp, negam o fato da dragagem afetar a Ponta Praia. Mas também é inegável que a Ponta Praia está sumindo. Nós perdemos 2,5 metros da faixa praial em frente ao aquário. A previsão é de que isso piore com o passar dos anos. Com certeza. Né? Nós temos são várias situações. Nós temos o aumento da maré, que isso é inegável. Nós temos o aumento da força das marés, com o aumento das ressacas. Há 4, 5 anos atrás, nós tínhamos o registro de 2, 3 ressacas por ano. Hoje temos 7, 8. Teve uma semana e temos ressaca quase que todo dia. Então, a violência das ondas é maior. E nós temos o acúmulo por conta do acúmulo atmosférico. É uma ciência que eu também aprendi recentemente. Quando você tem a coincidência de ter maré alta, ressaca e muito frio, você tem uma alta, pelo aspecto climático, em torno de 70 centímetros. Você imagina, o que aconteceu nessa última ressaca, que destruiu realmente as muretas da Ponta Praia, foi a combinação desses fatores todos. Tá? E aproveitando, Paula, nós estamos fazendo um serviço importante lá de refazimento. Nós estamos jogando mais 600 metros cúbicos de pedra para proteger essas muretas, contrariando, inclusive, os técnicos da Codesp que dizem que isso não tem que ser feito, mas se não fizermos isso, nós vamos ter, na próxima ressaca, a perda da faixa de rolamento, como aconteceu no passado. Nós estamos fazendo aquelas muretas já com uma viga de concreto armado. Estamos refazendo todo o piso do deck do pescador, que foi todo comprometido com essa última ressaca. É um serviço grandioso que nós estamos fazendo lá. Até recentemente, nas redes sociais, teve um bacharel de engenharia, vamos chamar assim, que se manifestou dizendo que faria todo aquele serviço por 50 mil reais. Nós chamamos ele para fazer. Ele não conhecia o escopo. Aí é o pecado da rede social. A pessoa fala o que não sabe. Fala o que não sabe, não e isso repercute. Bem, então nós colocamos, inclusive, a nossa subprefeita, a Fabiana, fez uma explanação importante também na imprensa, dizendo do escopo do serviço. O escopo é muito extenso, não é simplesmente reconstruir as muretas. Porque se só reconstruir as muretas, com certeza na primeira próxima ressaca vai cair. Então, esse serviço é bastante importante. Agora, Paula, é necessário, está sendo estudado pela Universidade de Santa Cecília, pela Unicamp, pelo IPT, sendo capitaneado pelo nosso secretário Nelson, secretário de Desenvolvimento da CEDURB, um serviço, uma obra definitiva para a Ponta Praia, que, no meu entender, vai passar por a construção de um mole de pedras, de tetrápodes, né, como existem vários quebra-mares, existem vários pontos no mundo. Claro, adequado à Ponta da Praia, considerando o impacto que vai ter tanto na área de São Vicente, na Praia do Góis, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas isso já se faz urgente. Nós refizemos as muretas o ano retrasado, o ano passado, este ano, e com certeza, se nada se fizer, vamos fazer o ano que vem, porque é uma constante. Então, é necessário e já passou do tempo. Tá certo, secretário. Nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Baixada volta já. Bom Dia Baixada está de volta. Trabalhadores da CPFL da Baixada Santista estão de braços cruzados desde a madrugada desta quinta-feira. A paralisação por tempo indeterminado ocorre em razão do impasse nas negociações do novo acordo coletivo de trabalho. A decisão de interromper as atividades foi tomada na última quarta-feira em assembleia. As agências de atendimento ao público na região permanecem fechadas, mas o sindicato mantém equipes de plantão para atender emergências na Baixada Santista e não prejudicar a população. A empresa possui cerca de 300 trabalhadores nas unidades de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. E São Vicente continua sendo tema também aqui no segundo bloco. Eu já pergunto diretamente para o Leonardo. Leonardo, a questão da área continental é uma saída para melhorar ali a questão da cidade de São Vicente? Eu acho que o desenvolvimento de São Vicente está justamente na área continental. Nós temos muitas áreas livres e quando eu estive à frente da Secretaria de Comércio, Indústria e Assuntos Portuários, eu levei um projeto e muito bem sustentado de a gente criar um porto seco dentro da área continental. Nós temos ali dentro da área do Maitá, áreas Redex, áreas de recinto de despacho aduaneiro. Nós temos uma outra benesse que seriam os estacionamentos de caminhão medido
até devido à medida provisória de 2013, que proíbe as filas de caminhões, até para atender a demanda de Santos, que nós temos principalmente na safra da soja, isso ajudaria bastante. Tivemos mais um outro condicionamento que nos ajudaria bastante, que foi a equalização do ICMS na importação em 4%. Muita gente deixou de trazer mercadoria para o Santos e levou para Recife, a SUAP, porque existia o benefício fiscal dos portos. Com essa equalização do ICMS, isso acabou. Então, as empresas de São Paulo voltaram a trazer essas mercadorias para o Santos. Então, tudo isso veio de encontro com o nosso projeto. E aí, haja visto até o Ecopat virou estacionamento de caminhão devido à demanda. E o que traria isso de benefício para o município? Empregabilidade muito alta, os repasses de FPM que nós teríamos dessas empresas, nós teríamos muito transporte intermunicipal e interestadual, então teríamos conhecimento de transporte em ICMS, teríamos créditos de PIS, COFINS, IR, contribuição, o ISS para o município, taxa de licença de funcionamento, muitos tributos incorporados nisso que trariam maior arrecadação. E bastante possibilidade de empregos diretos e indiretos nessa criação. Porém, não conseguimos avançar com isso, mas eu vejo que esse é o grande caminho, é investir na área continental com um projeto sólido para a construção de São Vicente. Quais as maiores dificuldades que a área continental enfrenta hoje? Hoje a falta de saneamento básico, hoje a falta de estrutura, asfalto, por incrível que pareça, nós estamos em pleno século XXI e não temos asfalto na área continental, em grande parte dela. E falta potencializar muito o comércio, tem muitos comerciantes na área continental. Eu acho que um projeto desse tamanho iria agregar muito a fomentação de um comércio mais ativo nessa região. A área continental de Santos, secretário, como é que anda? Anda relativamente bem. Nós temos, ao contrário de São Vicente, temos a maior parte da área continental com área de preservação ambiental. Caruara recebeu recentemente um posto policial, a primeira policlínica, uma policlínica moderna, que atende toda aquela região de Monte Cabrão, de Iriri. E nós estamos já com um serviço de drenagem executado também na via principal de Caruara. Temos um grande projeto para a Ilha Diana e para Caruara de esgotos. Estamos acertando com a Sabesp. Estamos avançando. Claro que os recursos são poucos e estamos esperando o melhor momento para a implantação. Mas os projetos já estão quase que prontos e contamos realmente com a Sabesp, principalmente para o item esgoto, que é um dos itens mais solicitados nas duas regiões citadas, Ilha Diana e também lá em Caruara. Estamos com um programa de pavimentação também para Monte Cabrão, que deve ser executado até o final do ano. Estamos avançando. Tem uma característica bem diferente. É bem caiçara a nossa região lá da área continental. Tem uma característica bem própria, diferente das outras regionais de Santos. Parece realmente que nós estamos numa cidade interior lá naquela região. É muito interessante. Vale a pena ser visitado por todos, mas estamos pensando também com o secretário de Turismo em fazer uma grande aporte para o turismo naquela região. Nós temos uma região lá em Caruara de mar abrigado, onde é possível a prática, inclusive, de vários esportes náuticos, até aproveitando o teu conhecimento, Paula, que você conhece bem aquela região, é possível você fazer vela, fazer várias atividades esportivas e de lazer naquela região. Então, há um pensamento muito forte nesse sentido também. E também há muito o que melhorar? Qual seria a maior dificuldade dessa região? Eu acredito que seria a implantação do sistema de esgoto. Nós já temos as condições, os projetos, falta realmente recurso da Sabesp para a implantação. Eu acho que é a maior carência. Segurança, recentemente colocamos lá uma base da Polícia Militar, a Guarda Municipal se faz presente. Isso é um problema nacional, a questão da segurança. Inclusive, tivemos até um furto por mar recentemente lá nas nossas instalações, nas nossas oficinas. Eu acredito que são essas questões, segurança e o saneamento básico, que ainda está faltando bastante naquela região. A questão de Santos, agora trazendo mais aqui para a cidade, o que você acredita, secretário, que seria um desafio aí para os próximos anos em relação a questão mais carente da cidade? Qual o desafio? Nós temos um grande problema que é a região da Zona Noroeste. Né? Zona Noroeste, nós precisamos implantar definitivamente o Santos Novos Tempos, que é a única forma da gente ter aquela população numa melhor condição de vida. Porque com a alta das marés, uma região toda praticamente construída, alguns bairros inclusive abaixo do nível da maré. Então é importante que se execute realmente esse plano de trabalho para que aquela região possa ser desenvolvida com bastante segurança. Então, é fundamental. Outra questão que nos preocupa bastante, principalmente na época das chuvas,
são os morros. Nós temos feito um trabalho com a Defesa Civil de monitoramento daquelas áreas de risco, temos feito várias obras, gastamos bastante naquela região com contenções, muros de arrimo, escadas hidráulicas, para que a gente não tenha nenhum fato significativo, nenhum desastre. Então, durante as chuvas, há uma preocupação muito grande nos morros. Mas nós estamos trabalhando para que essas ocorrências realmente não venham a causar qualquer transtorno para aquela população. Nós temos uma população nos morros muito grande, como também na Zona Noroeste. Então, acredito, temos que atender muito bem os morros e principalmente a Zona Noroeste nessa questão dos Santos Novos Tempos. Certo, Léo. Por onde você começaria? Qual o principal desafio? Um dos principais desafios, porque não é um só, a gente sabe. São Vicente não está nada bem, mas queria saber a sua opinião agora, para a gente encerrar o programa. Já estamos chegando às considerações finais. Primeiro, enxugar a máquina pública, né? Acho que a gestão começa quando você coloca ordem na sua casa. Então, enxugar a máquina pública, definir bem as secretarias, técnicos para trabalhar nas secretarias, que isso é muito importante. Eu sei que existem as situações políticas e nós iniciamos até o programa, o secretário bem frisou, temos que acabar com esses conchavos. Então, a gente precisa de técnicos para estar trabalhando na secretaria. Eu começaria a estruturação disso, de São Vicente, primeiro voltando um turismo. A única base de turismo que nós tínhamos era a Biquinha, que está desativada hoje. Voltar, nós estamos com rodoviária, não temos rodoviária hoje na cidade. Eu vejo que hoje o Centro de Convenções, que também é uma área que está desativada, poderia muito bem ser rodoviária da cidade. E começaria toda a estrutura pela área continental, com a construção desse Porto Seco através de uma PPP, que esse foi um projeto, como eu citei, nós já colocamos isso em pauta para discutir e foi muito bem aceito. Aí eu acabei saindo da secretaria e nós não conseguimos continuar essa gestão. Mas começaria pela área continental, voltando à atividade dos equipamentos públicos, que seria voltar a ter um turismo com a Biquinha, voltar a reativar a rodoviária no município. São inícios para a gente poder começar a voltar a pensar na cidade. Tá certo, Leonardo. Obrigado pela sua participação, trazer informação e esclarecer a população de São Vicente que precisa saber em quem votar aí aproveitar essa oportunidade das eleições. Secretário, obrigado pela sua participação e trazer essas informações para a gente também. Eu que agradeço, Paula. Muito obrigado mais uma vez. E os dias de calor estão contados e devem acabar hoje. Uma frente fria vinda do sul do país chega à região amanhã, com possibilidade de chuva segundo o Climatempo. No domingo, o tempo começa a esfriar e a máxima será de 20 graus, mínima de 13 graus. Ao longo da semana, as temperaturas caem ainda mais e os termômetros devem chegar aos 10 graus. Então, aproveitem para se agasalhar já a partir de amanhã, domingo mais precisamente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Um excelente fim de semana para você e até segunda.